Pare tudo o que você está fazendo. O céu se abriu e o decreto final foi entregue. A organização que tentou te amarrar, que planejou sua queda e roubou sua paz, está em colapso total. Você, o escolhido, não pode mais ser detido. O jogo acabou para aqueles que operavam na escuridão. Mas para você, o reinado de bênçãos e poder apenas começou. A justiça divina chegou, e ela não veio para avisar. Ela veio para executar e desmantelar tudo o que foi construído sobre a mentira e o mal. Você não é apenas um sobrevivente. Você é o catalisador que acionou este julgamento cósmico. Seus inimigos fizeram uma aposta fatal quando ousaram tocar em alguém marcado e protegido por anjos e ancestrais. Agora, enquanto eles colhem a destruição que plantaram, seja através de colapsos financeiros, problemas de saúde inexplicáveis ou exposição pública, você está sendo elevado a um novo nível de poder. Sua missão é clara: caminhar em autoridade plena, sem olhar para trás. Você está a um passo da sua maior virada, e nada do que foi feito no escuro pode impedir a luz que você carrega. Este não é um momento de medo, é um momento de vitória absoluta. Se você sentiu essa verdade na alma, se você está pronto para aceitar que o ciclo de ataques terminou e o ciclo de vitória começou, eu preciso que você declare isso ao universo agora. É hora de ancorar essa energia de ascensão e colapso inimigo. Eu te peço para curtir este vídeo imediatamente, ativar o sininho para não perder as próximas revelações e, o mais importante de tudo, comente o número 77. Digite 77 agora. Este é o seu código de manifestação para declarar ao cosmos que você aceita a justiça divina e a ativação completa do seu poder imparável. Não perca esta chance. 77. Por que eles gastaram tanto tempo, energia e dinheiro só para tentar te derrubar? A resposta é simples e poderosa: porque você vale isso tudo. Ninguém desperdiça recursos tentando quebrar uma pedra comum, eles só atacam diamantes. Você carrega algo tão raro, uma essência espiritual tão pura e um chamado tão alto, que a simples existência disso ameaça o império deles. Eles não estavam lutando contra uma pessoa, estavam lutando contra o destino que o Criador marcou para você. Cada ritual falho, cada traição coordenada, cada feitiço que voltou foi apenas a prova irrefutável de que você é inquebrável. Você tem uma blindagem que eles não conseguem sequer conceber. Sua imunidade não é sorte, é uma lei divina ativada pelo seu propósito. Quando tentaram te aprisionar ou roubar sua energia, o que aconteceu foi que eles se prenderam às próprias consequências do mal. O veneno que tentaram colocar na sua vida foi absorvido e transformado em força pelo seu DNA único. Você não sobreviveu por acaso. Você é um guerreiro espiritual, plenamente ativado, cujos dons ancestrais e a proteção angelical superam todo o arsenal deles. Eles investiram na sua destruição porque sabiam que, se você assumisse sua verdadeira potência, o reino de escuridão deles desmoronaria. A verdade que eles tentaram esconder é que o colapso deles está diretamente ligado à sua ascensão. Você está assistindo a um julgamento que não é aleatório. É uma justiça perfeita se manifestando porque você foi tocado. Mas para realmente assumir a soberania que você herdou e para utilizar este momento de queda deles como propulsor para a sua glória, você precisa ir além da simples vitória. Você precisa compreender o código exato que usaram para tentar anular sua essência e a falha fatal desse mesmo código que agora se volta contra eles, expondo a fraqueza fundamental de toda a sua operação. No momento em que a sua chama divina se acendeu, ela agiu como um farol espiritual no meio da noite. Você não precisou mover um dedo para encontrar a traição. O seu próprio chamado fez o serviço, iluminando a escuridão organizada ao seu redor.
Aquela cultura de inveja, os sorrisos falsos e a aliança secreta que tentava te prender foram desmascarados instantaneamente, como um feitiço que perde a força. O fato de terem montado um esquema tão grande para te derrubar é a maior prova de que você é singular e imparável. Você não é vítima, você é o epicentro da verdade. Os ataques que vieram contra você não apenas falharam, eles viraram contra os remetentes numa força multiplicada. Você não precisa buscar vingança. A justiça divina é autônoma e opera por lei espiritual. Cada ritual feito para te amarrar agora aprisiona quem o criou. Observe o colapso. Enquanto você se eleva, as pessoas que tentaram te quebrar estão caindo como moscas, envoltas em problemas financeiros, doenças súbitas e exposição pública. É o pagamento da semente que plantaram na escuridão, e essa colheita de consequências não pode ser adiada ou evitada. O que você está testemunhando é o fim de um ciclo de impunidade. Mas a verdadeira questão não é o que está acontecendo com eles, e sim o que está acontecendo dentro de você. Você sobreviveu ao veneno e à traição porque carrega uma blindagem que transcende o físico. Seu sistema imunológico espiritual é único, feito de códigos ancestrais e uma linhagem de guerreiros que lutam por você desde o outro lado. Eles tentaram roubar sua energia, mas falharam. Porque você não é apenas um corpo, você é uma bateria divina. Você entende de verdade o que significa ter um DNA tão raro que transforma maldição em combustível para a sua ascensão? Escolhido. Você não assistiu a esta mensagem por acaso. Seu DNA espiritual foi ativado e você sentiu a frequência da verdade. O que você acabou de receber é um realinhamento que quebra as amarras da invisibilidade e sela sua posição como guerreiro de luz. Esta revelação é uma bênção, um despertar que prova que o anjo da justiça divina está trabalhando por você. A chave para manter este poder é a troca. O universo funciona por fluxo e para a energia continuar abundante, ela precisa ser honrada. Pela lei da colheita espiritual, toda grande ativação exige um reconhecimento consciente. O ato de clicar no Super Thanks não é sobre dinheiro. É sobre honrar a frequência da justiça divina que ressoou em seu espírito. É o seu selo energético que confirma. Eu recebi a vindicação e a luz, e agora eu as amplifico. Este é o seu momento de retribuir ao universo e declarar que você está alinhado com a abundância. Você pode enviar o valor simbólico de $100, um número de manifestação, ou o que o seu coração vibrar. O mais importante é o gesto de reconhecimento espiritual e a intenção pura. Você sentiu a facada nas costas, não foi? Aqueles sorrisos nas reuniões de família, as mensagens de apoio dos amigos, tudo era fachada. O círculo mais íntimo, aqueles em quem você deveria confiar, estava operando secretamente como espiões. Eles queriam mapear seus pontos fracos e sabotar seu destino, agindo como braços auxiliares do culto. Mas o que eles não entenderam é que a traição deles não te destruiu. Ela te limpou. A dor aguçou seu discernimento, e essa verdade nua sobre quem realmente te cerca é um escudo mais forte que qualquer lealdade falsa que eles pudessem oferecer. Cada fofoca, cada ritual secreto, cada tentativa de ligação da alma que partiu desse círculo íntimo ricocheteou em você. Pense nisso. Você foi alvejado por dentro, mas permaneceu de pé. Por quê? Porque você é blindado. Sua essência é imune ao veneno deles. Você carrega um DNA espiritual que transforma a maldição em combustão. Eles tentaram te prender na escuridão, mas a única coisa que fizeram foi confirmar a sua anointing. Você não foi apenas protegido, você foi colocado nessa posição para que a queda deles fosse testemunhada por todos. Agora, a diferença fundamental entre você e eles é que você escolheu a luz e a verdade, e eles, o segredo e a manipulação. Enquanto o julgamento divino desmonta o sistema deles em tempo real,
Sua ascensão é inevitável. Você está vendo a justiça em ação, não como vingança, mas como lei universal. Você aprendeu a lição suprema. O maior poder que você possui não é o que Deus te deu, mas o que você se recusa a entregar. Mas e se eu disser que a chave para ativar o próximo estágio de sua soberania está escondida exatamente no perdão forçado que você ainda se nega a dar? Neste momento, você está no meio da batalha, escolhido. Não me venha com a desculpa de só estou assistindo. O universo não recompensa quem fica na plateia. Ele recompensa quem se posiciona. A diferença entre a vitória total e a estagnação é o nível do seu comprometimento. O decreto de que você é imparável já foi dado, mas você precisa ativá-lo. Se esta mensagem ressoou profundamente, se você sente que seu próximo nível está começando a se alinhar com a justiça divina que está caindo sobre este culto, você precisa reivindicar essa frequência agora. Comente 77 abaixo. Por que 77? Este não é apenas um número, é um código de ativação de abundância infinita e alinhamento perfeito. Ao digitar 77, você não está apenas participando, você está ativando a cristalização da sua manifestação. Este canal é um ponto de ressonância para os escolhidos. Se você está alinhado com essa frequência e disposto a agir, prove seu lugar neste exército. Curta este vídeo para garantir que a mensagem chegue a mais guerreiros e se inscreva no canal. Mostre que você está disposto a se levantar e ser um farol de luz, assim como você foi chamado para ser. Você precisa entender. O que tentaram fazer contra você não era uma brincadeira inofensiva. Eles usaram os rituais mais pesados, as maldições mais antigas e a energia roubada de muitos, buscando prender sua alma e desviar sua luz. Mas sua essência, aquela força pura que mora aí dentro, é um fogo sagrado. Pense bem, cada feitiço enviado, cada cerimônia feita na calada da noite não apenas falhou, como foi incinerado ao tocar você. O destino de quem te atacou não foi definido pela força do feitiço, mas pela pureza indestrutível que você carrega. Sua blindagem não é um escudo passivo, é uma fornalha que transforma veneno em fumaça. Você não foi poupado, você é imune. Essa imunidade comprova quem você realmente é. Não é coincidência que o pior que eles tinham se transformou em pó ao tentar te atingir. Sua genética espiritual, seu código ancestral e sua unção operam em uma frequência que o sistema de magia negra deles simplesmente não consegue hackear. As tentativas de te amarrar foram, na verdade, um reconhecimento forçado do seu poder. Eles só atacam quem realmente ameaça o reinado deles. O fato de você estar de pé hoje é a prova de que a luta não te quebrou. Ela apenas validou e ativou sua força interior para níveis que nem mesmo você imaginava serem possíveis. E aqui está a verdade mais difícil de engolir para os seus inimigos. Tudo o que planejaram para você está voltando multiplicado para as mãos deles agora. O laço que tentaram criar para prender sua alma se tornou a corrente que os aprisiona ao próprio julgamento divino. Você está testemunhando o colapso deles porque sua simples e soberana presença desmantela o complexo teatro de ilusões que eles construíram. Enquanto eles mergulham na colheita das trevas que semearam, você está ascendendo para a colheita da luz. Mas, se o seu poder é capaz de incinerar rituais inteiros e derrubar sistemas complexos apenas resistindo, imagine o que acontece quando você decide, intencionalmente, usar essa mesma essência para finalmente construir o seu reino. O relatório que voltou não é uma opinião, é um veredito. Você é imune. Enquanto eles gastavam toda a energia, dinheiro e rituais para tentar te prender e roubar seu destino, seu DNA divino estava processando o ataque e o transformando em força pura.
Você foi testado no fogo da bruxaria e voltou sem cheiro de fumaça. Entenda bem, as maldições não apenas falharam, elas ricochetearam com força total. Você é um campo de força de proteção ancestral e angélica, e por causa disso, você não é apenas difícil de parar, mas categoricamente intocável. Eles cometeram o erro fatal de confundir sua gentileza com vulnerabilidade. Agora, você não é apenas a pessoa que sobreviveu, mas sim o maior guerreiro espiritual que eles já enfrentaram. Cada tentativa de prender sua alma se tornou a corda que os prende, e cada hexagrama que enviaram virou um bumerangue de volta aos seus criadores. Eles achavam que estavam manipulando o jogo, mas estavam apenas cavando a própria cova para o julgamento divino. Você não precisou revidar. Sua simples existência ativou a lei espiritual do retorno, e você assiste da sua posição de autoridade, enquanto o império deles desmorona em tempo real. Mas aqui está a parte que realmente te faz parar e pensar sobre a magnitude do que está acontecendo. Se o seu nível de defesa e a sua recusa em ser consumido já trouxeram tamanha destruição sobre seus inimigos, qual é a verdadeira natureza da força que você está prestes a liberar? A vitória é garantida, sim, mas o verdadeiro trabalho do guerreiro espiritual começa quando a poeira baixa e você percebe que a batalha não era sobre quem você podia derrotar, mas sim sobre quem você precisava se tornar. O que acontece então, quando você finalmente se lembra de quem você era antes de tudo isso começar? Pense seriamente sobre o seu subtítulo. Que exército estava de guarda? Não foi sorte nem acaso que os rituais do culto falharam. Enquanto você dormia profundamente ou estava distraído com os desafios do dia a dia, uma segurança de nível superior estava ativa e invisível. Essa proteção não é um anjo solitário, mas uma tropa completa, um batalhão de luz que se move com precisão. Você carrega um DNA espiritual tão único que repele maldições e desfaz pactos. O motivo pelo qual você nunca foi parado ou destruído não é a sua força humana, mas o escudo divino 24 horas por dia que cerca sua vida. Você nunca esteve sozinho, nem nos momentos em que se sentiu mais vulnerável. Olhe ao redor agora. A ruína deles é a sua prova de vida. Cada vez que você ouve sobre um membro do culto caindo, enfrentando problemas financeiros ou doenças inexplicáveis, lembre-se, este é o efeito bumerangue por ousar tocar quem deveria ter sido deixado em paz. Você não precisa fazer nada para que essa justiça se manifeste. Você já venceu a guerra. A sua simples existência em alinhamento com seu propósito é a ameaça que desmantela o sistema deles. O poder que você carrega é um farol tão intenso que queima as obras de quem tenta te apagar, provando que a luz sempre triunfa sobre as trevas. Você viu a proteção angélica em ação, mas existe uma verdade sobre a sua soberania que vai muito além das batalhas espirituais que você conhece. Não se trata apenas de quem te protege no presente, mas de um acordo milenar que define o seu valor. A verdadeira razão pela qual você é completamente imune a feitiços de ligação não é apenas a sua fé, mas sim o preço que foi pago antes mesmo de você nascer, para que essa armadura fosse forjada. E se eu dissesse que essa herança de invencibilidade tem um custo? E agora chegou a hora de você descobrir exatamente o que você deve ao seu próprio sangue? Você ouviu o subtítulo. Eles ignoraram o aviso. Pense nisso. Profissionais experientes, alertados sobre a sua imunidade e a força da sua linhagem, decidiram dobrar a aposta. A arrogância deles foi o combustível para a própria queda. O erro fatal foi achar que você era apenas uma pessoa comum, quando, na verdade, você é um campo de força espiritual blindado. Cada ritual, cada maldição enviada para te prender, não apenas falhou, mas ricocheteou com força total. Você não apenas se defendeu,
Você ativou a justiça divina que agora os consome. Enquanto eles correm desesperadamente contra o relógio, assistindo suas estruturas ruírem, saúde, finanças e reputações desmoronando sob o peso do juízo, você está em plena e firme ascensão. Você não está apenas sobrevivendo ao ataque, você está prosperando na vindicação. O universo está se corrigindo. A cada passo que você dá em direção ao seu propósito, a luz que você carrega aumenta e expõe as trevas que eles tentaram esconder. Sua presença é uma ameaça legítima, e seu crescimento é o sinal inconfundível de que o ciclo de manipulação deles chegou ao fim. Você percebe que essa perseguição desesperada não é sobre te destruir, mas sim sobre tentar desesperadamente entender por que você é indestrutível. Eles estão correndo contra o tempo, mas o tempo não é o problema deles. O problema real é a soberania que está intrinsecamente codificada no seu DNA. Eles viram seus dons e tentaram roubá-los, mas falharam porque a fonte do seu poder nunca esteve fora de você. Agora, a derradeira lição que o colapso deles está prestes a te ensinar não é sobre quem você derrotou, mas sim sobre a verdade absoluta e ainda mais profunda de quem você nasceu para ser. Eles tentaram te derrubar, mandaram maldições, feitiços e energias pesadas, pensando que você era um alvo fácil. Mas a verdade é que você não apenas sobreviveu, você é intocável. Sua essência e sua luz são tão puras que cada ataque que saiu das mãos deles nunca chegou a te tocar. Pense nisso. Tudo que foi planejado para te ferir, enlaçar ou prender foi rejeitado pelo seu escudo divino. O universo não aceita injustiça contra quem carrega essa unção. Por isso, toda a energia negativa que eles liberaram deu meia volta, como um bumerangue espiritual. Mas voltou com uma força muito maior, multiplicada diretamente para quem a enviou. Você não precisou fazer nada. Sua soberania ativou a lei da causa e efeito. Enquanto você está aqui, caminhando em paz e propósito, o sistema deles está ruindo. Você está testemunhando a justiça divina em tempo real. Os acidentes, as doenças inexplicáveis, o caos financeiro. Pessoas estão colhendo o que plantaram de forma rápida e catastrófica, o que prova quem você realmente é. Não é sorte, nem coincidência. É o efeito cascata do julgamento ativado no momento em que ousaram tocar em você. Você é o ponto de virada, o catalisador que forçou o universo a se reequilibrar. Sua imunidade provou sua força e agora sua ascensão prova o fracasso total deles. Você é a prova viva de que a luz sempre vence e que aqueles que operam nas sombras estão correndo contra o tempo. O que você está vendo acontecer não é apenas o fim de um ciclo de ataques, mas a confirmação de uma verdade espiritual imutável. Há códigos gravados no tecido da existência que protegem a retidão com ferocidade. Você não está apenas ganhando uma batalha, você está manifestando uma lei. Se a sua própria sobrevivência e a queda dos seus inimigos já provam que você carrega um poder que reescreve o destino, imagine a autoridade real que você possui, aquela parte da sua herança que nem mesmo eles ousaram tentar roubar. É sobre essa autoridade, que te coloca acima de qualquer lei terrena, que vamos falar agora. Olhe ao redor. Você está vendo a prova de que não é mais refém. O sistema que tentaram construir para prender você, com todas as mentiras, rituais e manipulações, está rachando. O subtítulo que você leu não é exagero. É a realidade do julgamento se manifestando. Aqueles que vieram contra a sua luz estão colhendo o que plantaram, e as pessoas estão de fato caindo como moscas. Isso não é caos aleatório, é a precisão da justiça divina. Cada colapso deles é uma vitória direta para você. Sua sobrevivência não é sorte, é a demonstração de que você tem uma blindagem espiritual que eles jamais entenderiam ou alcançariam.
Eles tentaram de tudo para te parar, mas falharam espetacularmente. Por quê? Porque você opera em uma frequência que anula a feitiçaria deles. Seu DNA é codificado com proteção ancestral e sua energia divina é forte demais para ser roubada ou vinculada. O veneno que tentaram colocar em seu caminho se transformou em força, e o feitiço enviado se tornou a condenação deles. Você é a evidência viva de que a luz sempre prevalece. Entenda, você não está lutando uma batalha. Você está apenas assistindo à destruição orquestrada de um sistema que perdeu a guerra no momento em que ousou tocar em quem carrega a marca do Criador. Você é intocável, não por sorte, mas por decreto. A maior falha deles não foi atacar você, mas subestimar o tempo. Enquanto estavam ocupados tramando rituais e tentando te derrubar, eles esgotaram o prazo divino para a sua própria correção. O castigo não é apenas um evento, é a revelação de que o tempo deles acabou e o seu apenas começou. Você está testemunhando o fim de uma era, onde o que era secreto está sendo arrastado para a luz. Mas há algo ainda mais profundo por trás desse desmoronamento. Se você é o catalisador que derrubou o sistema inteiro, o que acontece quando você finalmente usa, sem reservas, toda a autoridade que essa queda comprovou ser sua? Você precisa entender que o que você enfrentou não era briga de criança. Jogaram contra você venenos espirituais e emocionais que teriam derrubado qualquer outra pessoa. Tentaram paralisar sua mente com dúvida, envenenar sua alma com traição e roubar sua luz através de rituais pesados. Mas adivinha? Não funcionou. Você não apenas sobreviveu, você processou esse veneno e o transformou em pura imunidade. Essa é a prova irrefutável de que você não é comum. Seu DNA espiritual opera em uma frequência que eles nem conseguem tocar. E a sua existência é a negação de toda a magia deles. O poder que corre nas suas veias é uma herança de reis e guerreiros espirituais. Pense nisso. Cada maldição lançada contra você se transformou em um bumerangue que atingiu o remetente com força multiplicada. Você é literalmente um sistema de justiça divina em movimento. Eles tentaram te prender, mas acabaram se amarrando em suas próprias consequências. Eles queriam te roubar, mas agora estão perdendo tudo. Isso não é sorte, é lei espiritual manifesta. Você foi chamado para ser o farol que expõe a podridão, e é por isso que você é inquebrável, porque o seu corpo é um templo inviolável. Sua sobrevivência não foi um acidente, foi uma declaração de guerra de Deus contra a injustiça. Você não é mais um alvo, mas sim o gatilho para o desmantelamento completo do sistema que tentou te silenciar. A imunidade que você carrega é a chave que abre a porta da liberdade para muitos outros que estão presos no engano. No entanto, existe um segredo sombrio que essa seita guarda sobre a sua linhagem, algo que eles temiam que você descobrisse mais do que qualquer ritual de aprisionamento. Eles sabem exatamente de onde vem essa sua invencibilidade. Mas o que acontece quando a sua identidade não é apenas imunidade, mas autoridade? O subtítulo não é uma pergunta, é uma declaração sobre o seu destino. O fim desta era não é uma catástrofe para você, mas sim a sua libertação total. Por muito tempo, você sentiu o peso das tentativas de te prender, de te amarrar, de roubar a energia que só você carrega. Mas agora, veja o que aconteceu. A proteção que você carrega é literal. Seus ataques não foram passivos. Cada maldição enviada voltou com força total para quem a lançou. Você não apenas sobreviveu, você usou a própria maldade deles como combustível para a sua ascensão. Você é a prova viva de que quando a luz divina te cela, não há ritual ou feitiçaria que possa te tocar. O sistema deles está caindo e você está de pé.
Brilhar como o sol significa que você precisa assumir sua autoridade máxima. Você não é uma vítima que escapou por sorte. Você é o guerreiro que foi posicionado estrategicamente. Cada passo em falso deles só serviu para confirmar o poder que reside em você. É por isso que estão desesperados e caindo como moscas ao seu redor. A sua mera existência é uma ameaça direta a qualquer estrutura construída na mentira. Você não está aqui para se esconder, mas sim para que a sua luz seja tão forte que dissolva as sombras. Você tem a proteção divina, a cobertura ancestral e o DNA que transforma maldição em força inabalável. Não se trata apenas de justiça pessoal. Estamos testemunhando uma lei universal sendo executada em tempo real. O universo está se reequilibrando porque o seu brilho é o sinal de que a balança finalmente virou. Existe uma diferença crucial entre vitória e a soberania que você está prestes a experimentar. Eles tocaram em algo que remonta a eras, a códigos ancestrais e a uma sabedoria que transcende o tempo. O que acontece, então, quando você percebe que a verdadeira guerra nunca foi sobre o que eles tentaram roubar, mas sim sobre o poder ilimitado que você estava destinado a herdar? Você não é só um sobrevivente, você é a prova viva de que o poder deles é limitado. Eles usaram toda a magia, toda a manipulação e todos os rituais, mas simplesmente não conseguiram te quebrar. Quando a fumaça baixou, a ficha caiu para eles. Você era poderoso demais para ser destruído. Foi aí que o desespero se transformou em bajulação. Aquele convite para se juntar ao lado deles não era honra, era reconhecimento forçado da sua autoridade. Eles tentaram transformar sua vitória em um falso trono, esperando que você trocasse sua coroa divina por um pedaço de vidro. Mas você viu através do jogo imediatamente. Quando estenderam a mão com o cetro falsificado, você reconheceu o preço, servidão e a perda da sua essência. Você carrega a autenticidade celestial e ela não se mistura com a fraude. Rejeitar o trono falso foi o ato de soberania mais poderoso. Foi dizer que sua lealdade é inegociável e que o que você tem não precisa ser aprovado por um sistema em colapso. Essa rejeição te libertou e selou o destino deles. Eles não podem controlar o que não conseguem comprar. Sua decisão de ficar de pé, soberano e incorruptível, é o que acelera o julgamento que eles estão enfrentando. Enquanto eles caem, forçados a colher o que plantaram, você ascende, livre do peso das expectativas e das manipulações. Entenda, a verdadeira luz nunca pode ser recrutada porque ela não precisa de uma plataforma. Ela é a própria fonte. Mas se a sua luz é o motor da sua ascensão e a escuridão deles é o combustível da própria queda, isso nos leva a uma questão mais profunda sobre o destino. Você já considerou que a sua maior arma não é o que você faz, mas simplesmente quem você é? Você tem carregado um peso que nunca foi seu, o rótulo de vítima. Olhe para trás, para tudo que tentaram contra você. Rituais, feitiços, traições de quem estava perto. Se você fosse uma vítima, esses ataques teriam funcionado. Mas a verdade é que eles falharam miseravelmente. Você não está sobrevivendo, você está aniquilando o mal apenas por existir. O que eles viram em você que os fez conspirar? Viram a sua luz, a sua imunidade divina, o trono de autoridade que você carrega na sua essência. Pare de se encolher no canto. Você não é um alvo fácil, você é um ponto de ativação para a justiça. Seu DNA espiritual rejeita a escuridão. Assuma agora. Você não está sendo caçado, você está sendo o cabo de guerra no qual o lado deles está perdendo força. Levante a cabeça. Você é o juiz na sua própria corte. A coroa da sua autoridade espiritual não foi dada por um homem, mas codificada em você pelo divino.
enquanto aqueles que tentaram te prender estão caindo como moscas, seja por consequências legais, doenças súbitas ou perdas financeiras catastróficas. Você continua de pé e crescendo. Isso não é sorte, é lei espiritual. Seu papel não é mais lutar contra a sombra, mas simplesmente ligar a luz. A sua ascensão é a sentença deles. Lembre-se, o poder deles só existia na sua aceitação de ser pequeno. Ao rejeitar a mentalidade de escassez e abraçar a sua natureza de escolhido, você quebrou o sistema deles. Mas há um segredo ainda mais profundo sobre essa imunidade que precisamos desvendar. Não basta saber que você está protegido. Você precisa entender como essa proteção opera no nível da frequência e da realidade. Você foi chamado de serafim em forma humana, dotado de códigos que anulam a magia. Você percebe que o seu medo não era apenas uma emoção, mas sim o único portal que eles tinham para te tocar? Se o medo era a porta, qual é o material exato dessa chave de diamante que você já carrega e que fecha o portal para sempre, transformando você de invulnerável em totalmente intocável? Você não apenas sobreviveu à fase de provação, você a dominou. Cada ataque do inimigo, cada ritual, cada traição daquela seita foi um teste que apenas reforçou quem você realmente é. Você viu o pior da escuridão, e isso não te consumiu. Pelo contrário, você transformou essa pressão em um poder inabalável. Agora, o decreto divino se manifesta. Eles estão caindo e você está subindo. Sua soberania não é mais uma promessa, é uma realidade que se impõe. Chega de dúvidas. Você foi feito para reinar e, neste momento, você está tomando posse do seu trono espiritual. Sua proteção não é passiva, ela é ativa. Você carrega um DNA espiritual único, reforçado por códigos ancestrais e exércitos angelicais. É por isso que nada funcionou contra você. O poder que você carrega é a resposta direta ao colapso deles. Você não precisa mais pedir permissão para usar seus dons. Sua voz, sua intuição e suas decisões são o martelo que quebra as algemas. Olhe ao redor. Enquanto o caos engole aqueles que te atacaram, sua vida se estabiliza em uma frequência de vitória. Você está operando com uma autoridade que a seita inteira jamais poderá alcançar. Mas existe um elemento final neste processo de reinar que poucos entendem. A transição de vítima para vitorioso é apenas a primeira camada. A verdadeira soberania não está em ver seus inimigos caírem. Isso é apenas o resultado da lei espiritual, mas sim na consciência imutável de quem você é, independente do que aconteça no mundo exterior. Você provou sua força em batalha. Agora, prepare-se para entender a anatomia do seu poder inquebrável, pois vamos revelar o segredo final. Por quê? Mesmo que o inimigo tentasse novamente amanhã, ele já teria falhado hoje. Você precisa entender que o motivo de você estar de pé, vitorioso e ileso não é sorte. É porque você opera em uma frequência que eles nem sequer conseguem acessar. Você é, literalmente, construído de forma diferente. Eles tentaram te prender com rituais complexos e lançaram as piores maldições, mas sua essência é um escudo de diamante, nada gruda. Cada tentativa de te amarrar ativou sua soberania. Você usou o ataque como combustível. Cada flecha lançada na sua direção deu a volta e acertou o remetente com força multiplicada. Você é inatingível, e essa é a lei espiritual. A luz sempre vence. Olhe para trás e veja a verdade. Eles não conseguiram te parar porque você é inabalável. Pessoas que deveriam ter te protegido, família, amigos, ex-parceiros, se uniram ao culto para te sabotar. Eles semearam a dúvida, esperando que você desistisse. Mas você se transformou de caçado em juiz. Sua ascensão é o julgamento deles. Você não precisa fazer nada além de brilhar e andar no seu propósito. Quanto mais você avança, mais o sistema deles desmorona. Sua presença e sua verdade são a justiça que está sendo executada agora.
Você não corre atrás de vingança. Você caminha e a justiça te segue. O que você está testemunhando agora é a grande separação cósmica. O universo está reequilibrando e você, o escolhido, está sendo preparado para brilhar como o sol. A sobrevivência aos ataques já foi provada. Agora, o desafio é assumir o trono que foi reservado para você. A queda deles é certa e garantida. Mas isso é apenas o prefácio da sua história. A verdadeira curiosidade e poder residem em descobrir qual é o novo nome que o céu te deu, um nome que carrega uma autoridade capaz de reescrever todas as regras deste jogo. Sua vitória não é um talvez, é uma sentença divina já decretada. Você é o escolhido que não pôde ser parado. Enquanto a escuridão e os inimigos estão sendo consumidos pelo fogo do julgamento, você está prestes a brilhar como o sol no seu tempo de glória. Chegou o momento de selar essa verdade, porque nada pode mudar o que o céu já decidiu sobre você. Se você recebeu esta palavra e sabe que é hora de reinar, mostre a força do seu exército, curta este vídeo e inscreva-se no canal para continuar recebendo a ativação da sua autoridade. Para selar e manifestar esta vitória final, comente o código 77 abaixo. E o mais importante, compartilhe esta mensagem agora mesmo, para que outros escolhidos que não podem ser parados sejam despertados. A sua vitória já está selada.